Se alguém te disser que você pode ser batizado na igreja adventista, sem aceitar Ellen White como sendo profetisa, porque o nome dela não está no voto, ou porque Ellen White seria um ensino da igreja e não um requisito para o batismo, esse vídeo vai mostrar por que isso é uma mistura de coisas diferentes e por que esse argumento só não se sustenta. Meu nome é Matheus de Andrade, aqui a gente fala de adventismo para adventistas ou para quem quiser ouvir. Este é o segundo vídeo da série que respondo o Davi Caldas, do Intelecto Podcast, a respeito de Ellen White. No vídeo anterior, eu falei e demonstrei como que fazer uma separação entre crenças fundamentais e doutrinas seria algo muito forçado dentro do manual da igreja. Tanto é que o Davi Caldas fez um vídeo recentemente e de fato ele aceitou isso. Ele confessou que realmente ele errou nesse ponto. E aí ele estabeleceu outros argumentos que a gente também vai tratar mais pra frente. Mas agora a gente vai tratar de uma coisa em específico, a segunda parte do argumento do Davi. Nessa segunda parte, o Davi Caldas vai tentar diferenciar duas coisas. A primeira coisa seria o ensino da igreja e a outra um requisito para batismo. Segundo ele, todo o requisito para batismo é um ensinamento da igreja, mas nem todo ensinamento da igreja seria um requisito para batismo. Para tentar sustentar isso que ele está falando, ele vai citar dois exemplos. O primeiro exemplo seria a questão do vegetarianismo e o segundo exemplo seria a participação em sindicatos. A partir disso, ele vai tentar enquadrar Ellen White como se estivesse nessas mesmas categorias. E de fato, aqui a gente pode fazer uma concessão para o que o Davi está falando, porque é irrazoável a gente pensar que saber todas as coisas da igreja é necessário para poder ser batizado. Não existe uma razoabilidade nisso. Então sim, tanto o vegetarianismo quanto a não participação em sindicatos não é um requisito para batismo, por mais que seja o ensinamento geral da igreja. Contudo, fazer essa concessão não resolve o caso de Ellen White, porque a pergunta que deve ser feita não é se todo o ensino é um requisito para batismo. Ninguém defenderá isso. Ninguém defende essas coisas. Por mais que o Davi tente puxar para isso, ninguém aceita isso. A questão é, Ellen White é simplesmente um ensino da igreja ou ela também é uma doutrina e uma das crenças oficiais que a gente tem no manual? Então a resposta para essa pergunta, se Ellen White é apenas um ensino geral ou uma doutrina, já foi respondida no vídeo passado, onde a gente analisa o manual. E é nesse momento que a comparação do Davi Caldas e o exemplo e as coisas que ele vai dizer nessa primeira parte cai por terra. Porque não se trata de pontos que estão em qualquer das crenças fundamentais adventistas. Tanto o vegetarianismo quanto a necessidade de não participação em sindicatos não estão em nenhuma das 28 crenças fundamentais. O mesmo não se pode falar a respeito do dom de profecia manifestado no ministério de Ellen White. Contudo, essa concessão que a gente faz para o que o Davi Caldas disse, de nada serve para defender o que ele estava defendendo. Simplesmente uma coisa não segue a outra. Então parece que o Davi Caldas não entende que tanto o vegetarianismo quanto a não participação em sindicatos não está em nenhuma das nossas crenças fundamentais. E o próprio significado de crença fundamental é o mínimo que a gente deve crer. Esse é o significado da crença fundamental. Ellen White está. Na crença 18 é citada nominalmente. Mas então o Davi, já com essa premissa errada estabelecida, ele agora vai tratar de um argumento histórico, ele vai trazer um argumento histórico. Segundo Davi, houve um tempo em que a igreja não tinha Ellen White nenhuma das suas crenças fundamentais citada nominalmente e a igreja funcionava, a igreja estava indo bem. É isso que o Davi está dizendo. Ele então vai dizer que mesmo quando a igreja resolve estabelecer voto batismal, ela ainda procura não citar o nome de Ellen White e não trazer Ellen White como uma crença fundamental. Segundo ele, os espíritos dos legisladores, uma palavra jurídica para a intenção de quem fez aquele documento, não era colocar Ellen White como requisito para batismo. Ele vai dizer que esse manual, o qual não trazia o nome de Ellen White nas crenças fundamentais, ele era um manual mais límpido, era um manual mais claro. Contudo, aqui o argumento do Davi começa a se quebrar. O Davi argumenta a respeito do manual de 1972 como não trazendo o nome de Ellen White como se fosse algo bom, como se fosse algo que funcionou.
A igreja ficou tanto tempo assim, então funcionou. Só que isso não é verdade. Tanto é que isso veio a se mudar. Isso não continuou desse modo. Contudo, se o Davi Caldas faz parecer que o nome de Ellen White não é citado no manual de 1932, isso é mentira. No manual de 32, a gente tinha um sistema de batismo que funcionava através de esboços sugestivos. Basicamente, era um espaço do manual onde tinha várias perguntas onde cada pastor poderia usar para batizar ou para não batizar. Basicamente, o pastor escolheria alguns requisitos e perguntaria para o candidato. O pastor tinha essa liberdade em 1932. Acontece que, por mais que o Davi Caldas acredite que esse sistema funcionou, ele não funcionou. Um dos problemas que surgiu disso é que a unidade na igreja ela foi enfraquecida. Alguns pastores cobravam determinado nível de requisitos para ser aceito, enquanto outros pediam um nível inferior de requisitos para ser aceito. E assim cada um era batizado crendo em X coisas ou em menos X coisas. No fim, as pessoas batizadas não estavam crendo nas mesmas coisas. A Associação Geral, em 1941, ela propôs que um grupo preparasse um documento que seria basicamente algo padrão para todos os pastores seguir em todos os lugares do mundo. Nesse documento estariam as crenças fundamentais e tudo mais que seria necessário para ser realizado o batismo do candidato. Assim, aqueles pastores que estavam exigindo demais seriam obrigados a respeitar aquele padrão. E aqueles que estavam exigindo de menos também seriam obrigados a aceitar o mesmo padrão. E assim, ao menos para ingressar na igreja, todos ingressariam acreditando na mesma coisa. Esse documento chamava Uniform Baptismal Standards Adopted. A gente vai chamar ele de UBSA para ficar mais claro, mais simples e para não ter que ficar repetindo em inglês tanta hora. Então seria UBSA. Nesse ponto, o argumento do Davi ele começa a chegar no seu ápice e ele ainda erra. Nesse momento, o Davi vai argumentar que desse documento surgiu 11 perguntas. E nessas 11 perguntas, nenhuma delas dizia: você aceita Ellen White como profetisa? Você acredita que Ellen White teve o dom de profecia? Ellen White de fato não é citado em nenhuma delas. E o Davi vai usar disso para argumentar que a decisão foi que Ellen White não era requisito para batismo. Nada mais errado. O ponto que é necessário entender a respeito desses padrões batismais é que ele não era apenas o voto batismal, com suas 11 perguntas que não citavam Ellen White. Ele era composto por 3 coisas. Ele era composto primeiramente pelo voto batismal, pelas crenças fundamentais, um resumo das crenças fundamentais, e depois pelo certificado de batismo, que seria a prova do compromisso assumido pelo candidato ao batismo. Esses 3 pontos é o que a gente vai conhecer no manual de hoje como aliança batismal. E agora é o ponto interessante, porque por mais que Ellen White não esteja no voto batismal nessas 11 perguntas, Ellen White, como tendo recebido o dom de profecia, estava nas crenças fundamentais de 1942, assim como estava entre as crenças dos adventistas no próprio manual de 1932. Contudo, o argumento do Davi ainda permanece, porque o argumento dele não é que não citava Ellen White em 1942, e tampouco em 1932, não é esse o argumento. O argumento dele é que não constava o nome de Ellen White no voto batismal de 1942, o qual deveriam ser seguidos fielmente por pastores de todos os lugares. E de fato, não há o nome de Ellen White no voto batismal. Contudo, a pergunta número 11, ela só não pode ser ignorada. E o que dizia a pergunta número 11? Você acredita que a Igreja Adventista do Sétimo Dia constitui a igreja remanescente e deseja ser aceito como membro dela? Depois, logo em seguida, quando a gente vai ler a crença fundamental 20, diz o seguinte: a igreja não deve ficar atrás em nenhum dom espiritual, e a presença do dom do espírito de profecia deve ser uma das marcas identificadoras da igreja remanescente. Os adventistas do sétimo dia reconhecem sua manifestação na obra de Ellen G. White.
Ou seja, quando Davi afirma que Ellen White não aparece no voto batismal, isso é uma verdade, mas incompleto. De fato, Ellen White não está explícito no voto batismal, mas ela está implícito na pergunta número 11, uma vez que o dom de profecia manifesta em Ellen White, como diria na nossa crença número 20, nessa parte, estava como uma característica da igreja remanescente, que era a pergunta 11. É necessário relembrar que o resumo das nossas crenças que tinha no documento de 42, ele não era um adendo ignorável, não. Ele fazia parte daquele documento relacionado ao batismo. Então, em certo momento, o Davi resolve que ele vai citar Montgomery, porque Montgomery era uma pessoa que estava de fato trabalhando dentro daquele grupo que definiria o BSA, quais seriam os padrões de batismo. E segundo Davi, Montgomery teria afirmado que ele não queria colocar Ellen White como um requisito para batismo. Só que será que foi isso que Montgomery disse? E a resposta é não. Montgomery em momento nenhum estava tratando se Ellen White seria requisito para batismo ou não, se era necessária a crença em Ellen White ou não. Não era essa a preocupação do pastor Oliver Montgomery. No texto, a preocupação principal do pastor é em não deixar que ninguém use sua própria interpretação dos escritos do espírito de profecia para criar requisitos. O que Montgomery está contra não é fazer de Ellen White um requisito para batismo, e sim pegar Ellen White e, através de uma interpretação própria do pastor, criar requisitos. Essa é a preocupação. Essa é a preocupação de Montgomery. Em nenhum momento é citado que Ellen White não é requisito para batismo, ou que se fizesse Ellen White requisito para batismo, isso feriria o solo escritura. Não, isso não se trata do texto. O texto não fala nada a respeito disso. Então, novamente, o problema não é fazer de Ellen White um requisito para batismo, mas usar de Ellen White para criar outros requisitos de batismo que não fosse Ellen White, que é um requisito bíblico. Ellen White não é um outro tipo de requisito, senão um requisito bíblico. O que o pastor Montgomery deixa muito claro é que Ellen White simplesmente não legisla. A própria Ellen White diz: eu não trago luz nova alguma. Então, seguindo essa lógica, o que Montgomery e os outros pastores acharam que seria mais correto de fazer seria simplesmente seguir o que Ellen White disse. Ela não legisla, então não tem por que colocar padrões de batismo do que ela disse. Agora, ela, o dom de profecia manifestado nela, em momento algum foi negado como requisito de batismo. Ao contrário, a gente vê que ele estava lá na crença número 20. E é nesse momento que o argumento de Montgomery usado pelo Davi se vira contra ele. Porque a preocupação de Montgomery era que nenhum indivíduo, independente da situação geral, decidisse o que podia ou o que não podia ser aceito para poder ser batizado na igreja adventista. Quando o Davi Caldas, com sua interpretação individual, diz que não é necessário, ele está indo contra o manual da igreja. E assim, indo contra os argumentos que ele usou do próprio Montgomery. Um indivíduo dizendo o que deve ser requisito e o que não deve ser requisito. O ponto fatal do argumento de Montgomery para o Davi é que Montgomery deixa claro no texto dele que a única entidade que tem autoridade para decidir o que deve ser requisito para batismo e o que não deve ser requisito para batismo é a Associação Geral, e não Davi Caldas. Porque o Davi diz que o Montgomery era contra colocar Ellen White como requisito para batismo. Isso não é verdade, ele não fala isso em momento nenhum. E aí vem a questão: quando o Davi Caldas quer passar uma ideia de que só o voto batismal é que importava para o batismo, isso vai ter consequências absurdas. Para vocês terem uma ideia, eu fui contar quantos aspectos, quantas características das nossas crenças fundamentais simplesmente não estavam no voto batismal. Quando eu cheguei no valor de 70, eu falei: chega de contar. Quando eu parei nos 70. Entre algumas dessas coisas, eu deixei algumas anotadas. O juiz investigativo não está falando nada de juiz investigativo dentro do voto batismal. Santa Ceia
Não diz que Jesus e Espírito Santo é Deus. Diz apenas que Deus Pai é Deus. Não diz nada sobre a imortalidade condicional da alma. Não diz nada a respeito de alimentos impuros também. Mesmo assim, quando a gente vai ver as crenças fundamentais no mesmo documento que Montgomery apoiou e ajudou a criar, a gente vê que todas essas coisas estão nas crenças fundamentais. O juiz investigativo, Jesus e o Espírito Santo como Deus, a mortalidade da alma e também o dom de profecia manifestado no ministério de Ellen White. E todas essas coisas são crenças necessárias para alguém que vai se batizar na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se a gente for literalmente aceitar apenas os 11 pontos do voto para batizar alguém, a gente vai batizar a pessoa na Igreja Adventista que não acredita em juízo investigativo, que não acredita em mortalidade da alma ou imortalidade condicional da alma. A gente vai batizar pessoas que comem carne de porco e a gente vai batizar pessoas que não acreditam que Ellen White foi uma profeta de Deus. É isso que a gente quer fazer com a igreja? Ninguém defenderia isso. E é esse o problema do Davi. Esse argumento só funciona se for aplicado unicamente para a crença que fala a respeito de Ellen White. Basicamente, o argumento do Davi, então, vai misturar duas coisas distintas. Nem todo ensino adventista é um requisito para batismo. Isso está certo. Contudo, daí não se segue dizer que Ellen White é apenas um ensino geral da igreja. O que é necessário entender é que a norma de hoje não é o manual de 1932. Também não é o BSA de 1942. A norma de hoje é o manual da igreja da edição de 2025. Essa é a norma atual. E nela, o candidato diz que aceita as crenças fundamentais perante a igreja. Ele concorda com as 28 crenças fundamentais. Esse é o nosso padrão atual. E nesse padrão atual, Ellen White permanece na crença 18. E depois das minhas duas últimas respostas, terem deixado claro, terem deixado cristalino, terem demonstrado que sim, é necessário aceitar Ellen White para poder ser batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, o verdadeiro debate começa só agora. Ellen White necessária para ser batizado? Sim. Mas ela deveria? Ou seja, Ellen White é requisito desde 1942. Mas deveria ser assim? Enquanto isso, eu já peço para vocês deixarem um like, porque o like vai ajudar o YouTube a propagar esse vídeo para outras pessoas que tiverem curiosidade a respeito do tema também. Também já peço para se inscrever e já ligar o sino, porque quando sair o vídeo vocês já vão ser avisados. A gente está sempre tratando vários temas diferentes a respeito do Adventismo, e eu peço que vocês também estejam olhando os outros vídeos. Muitos vídeos vocês vão achar interessante, vai trazer muita coisa importante. Do mais, fiquem com Deus, Cristo logo volta, então prepare-te para encontrar com teu mestre.